Por que não acredito em culto online? Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Alguns irmãos me procuraram para solicitar nós fazermos alguns cultos online durante a semana, nesse período de confinamento, de pandemia, de coronavírus, não é? E vi também alguns outros pastores tomando essa posição e fazendo, muitos já estão fazendo, já faziam antes, não é? Culto online não é uma coisa, uma novidade, não é? Mas porque particularmente eu não acredito e não incentivo fazermos na igreja. Primeiro que não tem a ver com ministrar uma palavra online, é diferente. Se eu não acreditasse numa mensagem que eu posso dar através de um vídeo, eu nem tinha esse canal. Então, uma coisa é uma mensagem online, uma coisa é uma live, uma palavra, né? Fazer uma palavra, uma live. Uma coisa é eu interagir com alguém em uma live, não é? Mas o culto online, o culto, as nossas reuniões de comunhão, de celebração, as nossas reuniões ágape, como eram chamadas nas épocas da igreja primitiva, isso não tem condição não, viu, irmãos? Não vamos nos iludir, não vamos fazer esse paliativo que é uma coisa até ridícula, não é? Muito simples, porque eu não concordo. Porque os dois pilares das ordenanças que Jesus deixou para a igreja, eles precisam ser presenciais. Não existe culto, não é? Como uma matéria de EAD, não existe. Jesus deixou dois pilares, duas ordenanças que são pilares na igreja primitiva: batismo e ceia. O batismo ele deixou no começo do ministério dele, ensinando no começo do ministério dele, e a ceia no final do ministério público dele, não é? O batismo ele não precisava, porque ele sempre foi santo, 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 todo o tempo. O próprio João Batista quis dissuadi-lo, quis persuadi-lo, e Jesus disse: é preciso que se cumpra a palavra, e ele se batizou para ser exemplo para nós. Não existe jeito de uma pessoa se autobatizar. Eu já fiz um vídeo aqui contra autobatismo. Então alguém tem que batizar essa pessoa, então já deixa de ser a possibilidade online, já cai por terra, nesse primeiro pilar que é o batismo. Alguém tem que te batizar. Então se torna presencial o batismo e cai por água abaixo, desce pelo ralo. Aí a teoria de um possível batismo online não existe, não é? E a ceia é a celebração máxima, o topo da comunhão, da coinonia. A ceia é o partir do pão, demanda algo presencial, você está perto dos irmãos. A comunhão, o partir do pão e as orações, está lá em Atos 2:42, e perseveraram nesses elementos que demandam um nível presencial. Sim, algumas orações Jesus orou em um lugar, a pessoa foi curada em outro lugar, sim, mas no compêndio, no bojo de um culto, um culto que Jesus ensinou tanto sobre relacionamento, não é? Jesus extremamente relacional. Quando foi começar o ministério dele, buscou oração, orientação do Pai, elegeu 12 apóstolos, as pessoas sempre juntas. Na hora que os apóstolos quiseram mandar as pessoas dispersarem, porque não tinham onde comprar comida, Jesus segurou, Jesus levantou a bandeira de estar perto, ligado fisicamente. Jesus sempre foi muito presencial e ele preferiu fazer um milagre, um sobrenatural, a multiplicação dos pães, de que dispersar as pessoas. Então, em nome de Jesus, o que é que nós podemos fazer? Eu, como pastor, vou fazer alguns vídeos ministrando a palavra, e quem estiver recebendo será edificado, mas longe disso ser um culto de coinonia. Eu vou contar para você aqui uma das muitas teorias do que vem a ser exatamente coinonia, que é a palavra comunhão. E você vai entender por que não tem sentido um culto online, certo? Coinonia, uma das origens da palavra coinonia é que coinonia era uma pedra, uma grande pedra de sal, que, como antigamente não existia a vacina contra a febre aftosa nos animais que tinham berme, alguma pestilência, então o fazendeiro, dono de uma fazenda, sabiamente pegava uma grande pedra de sal e colocava no pasto. E ali todos os animais contaminados com uma berme iam lá instintivamente e ficavam lambendo aquela grande pedra de sal. O boi lambia a pedra de sal, o jumento, o cavalo, a galinha ia ali e
também começava a bicar a pedra de sal. O cachorro, se tinha um cachorro ali, se a ovelha, o cordeiro, o carneiro, o bode, não é? Se em algum lugar tinha a prática de criar porco também. Então, instintivamente, esses animais lambiam aquela pedra de sal. E naquela prática de lamber aquela pedra de sal, o teor de sal no sangue, no organismo de todos os animais aumentava. E quando aumentava, gerava um incômodo na berme, na pestilência, e expulsava aquele verme do corpo, do organismo de cada animal. Então, todos eram curados simultaneamente por lamber a mesma pedra. A cura que vinha a partir de um endereço só, aquela pedra que ficava no meio, aquela pedra de sal. E aquela pedra então era chamada de koinonia, porque gerava uma comunhão. A diferença daqueles animais não separavam eles, todos iam para ali para o mesmo propósito, serem curados lambendo aquela pedra. Então essa é uma das teorias sobre comunhão, koinonia, que para mim define que não tem condição de existir culto online. Tem condição de você ser edificado, ouvir uma palavra, receber uma oração, uma palavra de fé, mas culto online, a congregação, a celebração da comunhão, da koinonia, da unidade, olhando para o batismo, que é a primeira ordenança, olhando para a essência da ceia, que é a última ordenança, se houvesse alguma brecha para um culto online, por exemplo, naquela época, a gente tinha que considerar por que foi que Judas não aguentou ficar na ceia. Ele estava cheio do diabo, diz o evangelista João, e ele teve que sair, porque ele sabia como era importante aquela comunhão presencial, aquele nível de partir do pão, não é? Relacional, e tomar do cálice, não é? Eu já participei de ceias aqui em Feira de Jesus, chamamos carinhosamente Feira de Jesus, mas é Feira de Santana, de uma ceia de um cálice só, não é? Extremamente presencial, não é? Então não dá para negociar isso. Eu vou fazer como pastor, já tenho esse canal há 4 anos aqui, vou fazer vídeos trazendo palavra, ministrando, como eu estou fazendo esse aqui. Mas, por favor, não venha me dizer que um vídeo assim tem o mesmo poder, punch, a mesma unção sobrenatural da coletividade, da comunhão, da reunião dos irmãos, do abraço, do aconchego, do impor de mãos, do ungir com óleo, do orar de mãos dadas, do concordar, do ligar na terra. Não. Culto online não dá. Que Deus te abençoe e desculpe a minha radicalidade, mas não dá para negociar essas premissas que o Senhor Jesus deixou para mim. Aqui no canal Na Pegada de Yeshua, o papo é reto. Shalom.